Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Jorge Menor, professor que irá ministrar a disciplina de Cálculo Diferencial Integral aplicado ao curso de Agronomia. Eu sei que não é um momento muito bom de vocês estarem começando um curso nessa pandemia, mas por mim a gente já teria começado essa disciplina há bom tempo. Eu sei das limitações de muitos alunos, eu sei que não é só com vocês, mas a gente teve que ter esse pontapé inicial. E eu tenho certeza que essas minhas aulas que a gente vai estar a tratar, apesar de que estamos aí quase que 200 quilômetros de distância, eu vou tentar ao máximo trabalhar com vocês para que vocês possam entender essa disciplina que é tão bonita, é uma disciplina que ela é importante demais no curso de vocês. A matemática para o curso de agronomia, ela tem a sua importância, não tanto quanto a disciplina específica do curso, mas lhes digo que já tem um trabalho desenvolvido no curso de agronomia, junto com o professor Alisson, junto com a professora Maiane, que é da área também. Então, a gente, dentro da matemática, a gente tem propostas para vocês. Essa disciplina, ela tem uma proposta inicial de estar te dando abertura para que você possa desenvolver trabalhos na agronomia, tá certo? Então, minha didática vai ser bem simples. É impossível que na matemática eu cole aqui uns slides para apresentar para vocês e vocês eu faço sua leitura. Isso aí não vai existir, gente, na nossa disciplina. Desculpa, é matemática, a gente tem que fazer umas continhas. E a gente entende que muitos de vocês têm muita dificuldade em matemática, ela vai te cobrar, eu sei que vocês estão pagando tanto cálculo como álgebra linear aplicada e geometria analítica. O começo do curso parece que é uma coisa muito pesada, depois é que ela vai entrar nas específicas, eu já conheço, já ministrei essa disciplina em outros cursos, mas enfim, é importante que vocês tentem ao máximo, se deem ao máximo, vocês são estudantes profissionais. Eu sei que nesse momento de limitações ainda tem famílias, tem filhos, muitos de vocês são casados, os problemas parece que aumentaram. Minha vontade mesmo era de estar lá no quadro, fazendo conta. Eu não sou um professor de slide, eu não sou um professor de estar passando vídeo, mas nesse momento eu tive que me adequar, tá bom? E essa aula vai ser muito dinâmica, tá? O máximo, eu me preparei ao máximo, não só para vocês, mas para todas as turmas ao qual eu estou ministrando aula. Cheguei em Codó há mais de 10 anos, sou professor do Estado, lá no Colares Moreira, sou professor do IFMA também, tá bom? E sou ainda professor de escolas particulares aqui em Teresina, tá bom? Então, a gente vai se dar muito bem, e quem quiser fazer alguma pergunta, que abra seu microfone, porque eu estou aqui olhando para vocês, mas eu sei muito bem quem são as pessoas que estão aqui, e eu vou perguntar. Ali, meus alunos de ensino médio, eles desligam a câmera, desligam o microfone, mas eu estou vendo aqui, ó, que a Maria Eduarda, a Emilene, o Paulo, a Geisa, o a N e o Luiz Henrique estão aí, tá? Então, aqui é salvo tudo, tá? Então, às vezes eu vou estar chamando um ou outro, então eu espero que vocês participem, tá ok? As avaliações, do jeito que tá, a gente tem proposta de dois trabalhos, tá? E uma apresentação final. Como é que é essa apresentação? É uma aplicação de matemática dentro do curso de agronomia, tá bom? Então, você tem um campo diverso de matemática aplicada ao curso de agronomia, tá bom? Inclusive um estudo de limite, derivada e integração, tá bom? A gente vai tentar ver todos esses conteúdos, tá bom? Já estamos atrasados e a gente tem que render esse tempo, tá bom? É uma aula, nossos encontros vão ser todas as terças-feiras, de 7h30 até 8h30, ao vivo, tá? E durante a semana eu irei estar postando material para vocês e gravando aulas rápidas, gente. Está confirmado, já só no IFMA aí, eu estou trabalhando com 5 turmas de ensino médio e o pré-ENEM.
Passou de 20 minutos, meia hora, o aluno não quer mais assistir, tá bom? Então, eu sei, eu vou estar trabalhando dicas rápidas, exemplos, e eu vou estar cobrando isso de vocês, tá bom? Que você possa assistir no teu celular, quando você estiver de folga aí, deitado na cama, descansando, você pode dar uma olhadinha nos meus vídeos, tá bom? Alguma pergunta? Hein? Sim ou não? Posso continuar? Ok. O E-A-N, me diz aí como é que a gente fala o teu nome. Diz aí. Liga aí teu microfone, tá? Então, para a conexão ficar legal, tudo bem. Então, para a conexão ficar melhor, lhes digo, desliga o microfone e a câmera, mas quando precisar, liga e pergunta, tá bom? Gente, eu estou em casa, estou no quarto da minha filha, são 3 crianças, mais a esposa dentro de casa. Me desculpem se alguma delas vier bater aí, me desculpa se vai ner. Se elas baterem ali, me chamando, tá bom? Então, meu foco, eu de 7h30 até 8h30, e no decorrer da terça-feira a noite inteira, vocês podem estar me procurando, tá bom? Porque se eu estivesse trabalhando, eu estaria a noite inteira com vocês, tá bom? Como é a minha metodologia? Gente, volto a dizer, eu quero que vocês façam um grupo de WhatsApp e eu vou estar colocando material. E eu irei me basear em um livro, tá bom? Um livro de conhecimento mediano, tá bom? Mas um livro bom, se você perguntar a qualquer professor de matemática de um curso de cálculo, vai dizer que é um bom livro, tá? Ele é um livro que é bastante utilizado nas universidades, nos institutos, nas instituições educacionais mais respeitadas no Brasil e no mundo, tá bom? Então, nós iremos utilizar ele, tá? E como é que eu vou utilizar? Eu vou repassar para vocês, tá? Esse livro em PDF, no e-mail. Ó, tem gente chegando aí, ó. E aí nós, Marqueles Liz, tá bom? Tá aí. Então, eu vou começar agora a compartilhar o livro e vou explicando exatamente o que eu quero, tá bom? Vamos lá falar agora de matemática. Alguma pergunta? Olha, a galera tá começando a chegar agora. A aula já está sendo gravada, mas isso é bom, tá bom? Gente, vamos lá. Vinícius Santiago. E, gente, vocês já viram esse livro? Já ouviram falar nele? Nós iremos nos basear exatamente nesse livro, Um Curso de Cálculo, volume 1, um livro lá do Guidorizzi. Ó, o milionário está entrando, tá? Todos vocês estão enxergando? Jefferson Leite. Coisa boa, gente. Coisa boa. Tá dando para ver direitinho? Vainer. Tá ok? Gente, vocês estão vendo direitinho aí o livro, tá? Tá dando para ver? Tá? Pois é esse livro que nós iremos estar utilizando nesse curso, tá bom? Então, nós iremos nos basear a sequência de conteúdos dele, tá bom? E nós iremos trabalhar da seguinte maneira. O primeiro mês, nós vamos trabalhar números reais e funções. A segunda avaliação, nós iremos trabalhar limite e derivada. E o terceiro mês, nós iremos fazer um integral, um estudo de integral. Lion Felipe, o estudo das integrais, tá bom? E a terceira avaliação vai ser uma aplicação, tá bom? Do curso inteiro, tá? Então, gente, esse é o livro, tá bom? É do Hamilton Luiz Guidorizzi, tá bom? Esse livro tem na biblioteca do IFMA, tem vários volumes, tá? Você pode baixar na internet, lembrando que eu vou estar enviando para vocês, tá bom?
E eu vou trabalhar desse jeito. Eu vou espelhar o livro para vocês, tá? E no livro, coisa boa. E no livro eu estarei fazendo as respectivas observações, tá bom? Então, nós, números reais, funções, limites, tá certo? Aí começa derivada e começa o estudo das integrais, tá bom? Então, muitos cursos, o próprio curso de matemática, ele divide esse livro aqui em 3 disciplinas, tá? Aqui a gente vai ver toda ela de uma forma bem ampla, tá ok? Sabendo das limitações de vocês. Então, deixa eu começar aqui, tá bom? Vocês estão enxergando? Tá ok? Tá aqui. Gente, como é que vai ser minha metodologia? Ó, o Corujinha, tá entrando, tá bom? Gente, qual que é a minha metodologia? Eu estou utilizando aqui, nesse momento, uma mesa digitalizadora. Então, eu vou colocar o livro e eu irei estar escrevendo para vocês, tá certo? Então, olha só, eu queria que vocês dissessem se está dando para entender. Gente, dá para entender se eu escrever desse jeito aqui? Dá? Então, eu irei estar fazendo recortes desse livro. É claro que eu não vou ler para vocês, jamais, e vou simplesmente estar dando orientações e estar marcando algumas questões para vocês resolverem, tá bom? Então, inicialmente, nós iremos começar o estudo através dos números reais. Bem, gente, eu pergunto a vocês, é hora de que vocês falem números reais. Eu pergunto, gente, vocês têm dificuldades em operações básicas, reconhecimento de números, relações entre números e relações entre grandezas? Porque é importante, no curso de cálculo, você reconhecer número e operar entre eles, e ver a relação que vai existir entre eles. Então, é um livro que é de ensino superior, esse livro não é de ensino médio, tá certo? Mas é um livro que dá para o aluno entender, tá ok? Então ele começa pelos números reais. Mas para se chegar nos números racionais, como ele coloca aqui, é necessário que se entenda outros conjuntos numéricos, que é exatamente o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números, conjunto dos números naturais, tá? Vocês lembram quais são os números naturais? Tá? Dentro do conjunto dos números naturais, representados por um N e um tracinho, vai ser exatamente uma grande dúvida. É 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui infinitamente. O primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. Esse número tem a ver com a ideia de natureza. Tudo que tem na natureza é contável, tá? Apesar da ideia do finito e do infinito, tá ok? Então, muitos dizem que os números naturais começam do zero, outros começam do um. Isso aí é uma grande dúvida que vai existir na matemática sempre. Mas o que a gente diz é o quê? Que os números naturais representam quantidades. E tudo que existe na natureza, que é natural, representa quantidade. Eu digo aqui, uma caneta é uma quantidade. 5 dedos é uma quantidade de dedos que eu tenho na minha mão. Então, a gente tem ideia do conjunto dos números naturais, tá bom? Então, dentro do conjunto dos números naturais, só vai existir duas operações que vai obedecer às propriedades do fechamento, que é a adição e a multiplicação, tá? Por quê? O que é que diz a propriedade do fechamento? Que a soma de dois números naturais é sempre o número natural. A multiplicação de dois números naturais também é um número que natural.
elas obedecem à propriedade do fechamento, tá? Fechamento. Galera, por que não a subtração e a multiplicação? Pois, na subtração, se eu subtrair um número menor de um maior, eu vou ter um número negativo. E um número negativo não é natural. E a divisão, se eu dividir, por exemplo, o 4 por 5, eu não vou ter um número natural, tá bom? Eu vou ter um número decimal, tá bom? Então, tenham essa ideia do conjunto dos números naturais. Um outro conjunto numérico, antes de chegar nos racionais, vai ser exatamente o conjunto dos números inteiros, tá? Esse, eu tenho mais riscando, não. Ah, meu Deus do céu. A tecnologia inteiros, tá? Conjunto dos números inteiros, tá bom? O conjunto dos números inteiros é representado pela letrinha Z. Vocês estão lembrados quem é que representa o conjunto dos números inteiros? São todos os números negativos e todos os números o quê? Positivos. Agora incluindo quem? O zero, menos 3, menos 2, menos um, zero, um, 2, 3, infinitamente, tá ok? Então, galera, dentro do conjunto dos números inteiros, tá certo? Nós vamos ter as famosas operações com os números inteiros, tá? Gente, vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Tá? Por favor, eu quero muito a participação de vocês. Nós somos aí em 19 pessoas, o número está muito bom. Eu não quero somente que vocês fiquem escutando o que eu estou falando, tá bom? Se tiver ok, a gente vai passando, tá ok? Até chegar no que a gente está querendo, tá bom? Então, o conjunto dos números inteiros, gente, existe a propriedade, as operações, tá certo? Que vai ser a soma e a subtração, e a multiplicação e divisão, tá ok? Eu pergunto a vocês, em relação às operações, tá tudo ok em relação a somar números inteiros, multiplicar? Então, na soma e na subtração, a gente vai ter a comparação de sinais, e na multiplicação e na divisão, a gente tem o famoso jogo de sinais. Sinais iguais, resultado positivo, sinais negativo, resultado, sinais diferentes, resultado o quê? Negativo, tá ok? Então, é importante que você saiba comparar os números inteiros. Qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo, tá ok? Qualquer número positivo é maior do que qualquer negativo. Entre dois negativos, o maior vai ser sempre aquele que está mais próximo de quem? Do zero. Menos um é maior que menos dois. Em relação aos positivos, o maior deles é aquele que vai estar mais afastado de quem? Do zero. E dentro dos números inteiros, a gente vai ter o famoso módulo de um número, o módulo de x, que vai ser x, se x for maior ou igual a zero, e menos x, se x for menor do que quem? Que zero. Então, o módulo tem a ver com distância desse número na reta real. Então, observa aqui uma reta real, aqui é o zero, e aqui, por exemplo, eu tenho menos 3, e aqui eu tenho quem? O 3. A distância do menos 3 até o zero é 3, e a distância do 3 até o zero é igual a quanto? 3. O módulo de um número ele é sempre positivo, porque tem a ver com a distância da abscissa desse número na reta real até a origem. Então, a gente diz que o módulo de 3 é igual a 3, assim como o módulo de menos 3, ele também vai ser igual a quanto? A 3. Por que, que todo módulo é positivo? Porque ele tem a ver com distância, tá bom? Então, baseado nisso,
é que a gente vai começar agora a falar do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é representado pela letrinha Q e um cortezinho aqui. Esse Q que representa quociente, tá bom? Então, aí ele diz, qual é a definição de um número racional? Tá bom? Ele diz que o número racional é todo número escrito na forma de A sobre B, em que A e B pertencem aos inteiros e o B é diferente de quanto? De zero. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Henrique Vieira, você está me ouvindo? Henrique Vieira, tá aí? Henrique, parece que não tá, não. Geisa, eu ouvi tua voz. Você tá aí, Geisa? Também Fala, não. professor. Tô Meu ouvindo, Deus do professor. céu. Estou ouvindo, Maria Tô Eduarda, ouvindo. estou ouvindo. Maria Eduarda, quem tá falando? A Geisa. Você entender. E na linguagem simbólica, ainda destacar ela aqui, hein? Você saberia me dizer o que é que essa definição está dizendo? Deixa eu destacar aqui Eu não ela, entendi. Eu não entendi. hein? Eu não entendi a definição. Sim ou não? Olha só, é complicado. A matemática, ela utiliza interpretação sobre ela, mas se nós não soubermos identificar o que é que serve esses símbolos, ele está colocando aí, mas sem entendimento. Então, vamos aqui, ó, dizer o que é que significa isso. Dizer que o número racional é dizer que ele vai ser escrito na forma de A sobre B. Gente, o que é que uma estrutura desse jeito, ela parece com o quê? Hein? Ela parece com uma fração, tá certo? Parece com uma fração. Em que esse A da fração chama-se de numerador e o B o denominador. Então, desvendando aqui o que ele está dizendo, ó, o que é um número racional? É todo número escrito na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números que pertencem ao conjunto dos números inteiros, e o B e o denominador tem que ser diferente de zero. Meus caros, lembre-se de uma coisa: toda fração é uma divisão. Se eu coloco aqui a fração 1/2, isso aqui o numerador é 1, denominador 2. Isso aqui é a mesma coisa de 1 dividido por quanto? Por 2. E R$ 1, a gente vai trabalhar com dinheiro, é bom falar em dinheiro, tá bom? R$ 1 dividido para duas pessoas vai dar o quê? 0,5. R$ 1 para duas pessoas dá 50 centavos. Então, 1/2 é a mesma coisa de quê? 0,5, tá ok? Então, lembre-se disso. Conjunto dos números racionais é todo e qualquer conjunto numérico em que ele poderá ser escrito na forma de fração. Paulo Ricardo, você não está conseguindo entender a explicação, a voz está travando. A Samanta disse que não está dando para entender. A, não, o Evani, tá? A conexão Ei, tá professor, tá ruim. travando muito aqui, eu não tô conseguindo entender Pode nada. continuar, gente? Tá ok? É, tá cortando minha voz, porque particularmente aqui eu não tô. Quando cai a conexão aqui, o programa também cai, tá? Então, desliga aí, vocês estão desligados o microfone, tudo, tá? Vamos tentar continuar?
Olha só. Gente, então, dentro do conjunto dos números racionais, a gente vai ter que o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros são subconjuntos dele, tá bom? Ele diz aqui, ó, é um subconjunto. O que é um subconjunto? É exatamente um conjunto dentro de um conjunto, tá bom? Por exemplo, nós temos o conjunto dos alunos de agronomia. Dentro do conjunto dos alunos estão todos vocês. A gente pode tirar o subconjunto das mulheres, o subconjunto dos homens, o subconjunto dos casados, dos solteiros, tá ok? Por que que ele fala que os naturais e os inteiros são subconjunto dos números racionais? Por exemplo, o número 3. Opa, não é com isso aqui que eu escrevo, não. Se eu coloco aqui, ó, deixa eu apagar aqui com a borrachinha. Se eu coloco aqui o número 3, a gente já sabe que o número 3 é um número natural. Como é que ele pode ser escrito na forma de fração sem alterar? É só colocar 3 sobre 1. Toda fração é uma divisão. 3 dividido por 1 é 3. O numerador e o denominador pertencem aos inteiros e o denominador é diferente de zero. O menos 5 é um número inteiro. Como é que ele pode ser escrito na forma de fração? Menos 5 sobre 1. O numerador e o denominador são números inteiros e o denominador é diferente de 1. Então, por isso que o conjunto dos números naturais e os inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais, ok? Gente, e como a gente fala em fração, tem alguém com o microfone ligado, tá bom? Quando a gente fala em fração, é interessante que a gente lembre das operações com frações, tá ok? Soma, multiplicação, divisão. E eu pergunto, vocês estão lembrados como é que a gente trabalha as operações com frações? Se os denominadores são iguais, se os denominadores são diferentes, tá ok? Então, aqui ele coloca, de maneira muito direta, gente, a soma de frações com denominadores diferentes, o que é que a gente faz? Nós devemos, deixa eu procurar outra cor aqui. Nós devemos tirar o MMC dos denominadores e efetuar os numeradores, tá ok? Vocês lembram como é que fica, deixa eu colocar aqui, 1/2 mais 5/3? Como é que a gente faz essa soma? Isso é uma soma de frações com denominadores diferentes. Quem é o MMC entre 2 e 3? Hein? Quem é o MMC entre 2 e 3? 6. Vocês lembram? É o 6. Basta que a gente multiplique um pelo outro. Então, a gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1 é quanto? 3. Mas, vocês conseguem enxergar que 1/2 é a mesma coisa de 3/6? Vocês sabem por que a gente utiliza o MMC? Porque, lembre-se, só existe soma de frações com denominadores iguais. E a gente sabe o que são frações equivalentes. Então, 1/2 é a mesma que 1/2. Aí, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 5 é quanto? 10. Então, vai ficar 13 sobre quanto? Sobre 6. Deu para lembrar, gente, isso daí? Já na multiplicação, ela é bem simples, tá certo? Na multiplicação, o que é que a gente faz? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, ok? Na divisão de fração, se eu tenho aqui A sobre B dividido por C sobre D, o que é que a gente faz na divisão de fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso de quem? Inverso da segunda. É por isso que o livro traz somente essas duas, porque soma e subtração, a gente vai ter a mesma ideia da subtração, e a divisão nós vamos ter a mesma ideia da multiplicação. É um livro bom, mas é necessário que você tenha um embasamento muito bom, tá ok? Então, ele coloca aqui as propriedades dos números reais, associativa. O que é que ele fala da propriedade associativa? Se você está associando... Eita, mas ficou torto, Ave Maria. Deixa eu apagar. O que é que ele fala da propriedade associativa? Se você associar valores dentro do conjunto dos números reais, eu não vou alterar o resultado de sua soma.
Isso para associativa serve tanto para adição quanto para a multiplicação. A propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera o produto. Já na multiplicação é a ordem dos fatores, não altera o produto. Na soma, x mais y é igual a y mais x. No produto, x vezes y é igual a y vezes x. O elemento neutro, lembrar que o elemento neutro da adição é o zero, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Qualquer número somado com zero é o próprio número, qualquer número multiplicado por 1 é igual ao próprio número, tá bom? Para, dentro do conjunto dos números racionais, a gente vai ter exatamente o elemento oposto, tá bom? O elemento oposto que vai ser exatamente o zero. Então, muito cuidado quando se fala em oposto, simétrico, tá certo? E inverso, tá bom? O oposto é a troca de sinal, que é a mesma coisa de simétrico, que a gente viu agora há pouco no módulo, tá? Eles são simétricos em relação à origem. Então, se eu tenho um menos 3, o oposto de menos 3 é 3. Assim como o simétrico de 3 é quem? Menos 3. Oposto, Paulo Ricardo. Professor, eu não estou conseguindo. Gente, deixa eu ver aqui se está acontecendo alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Gente, a conexão não tá falhando, não. Não sei o que está acontecendo. Mas, se você estiver, dê um ok aí, se tiver alguém que não tá ruim a conexão, dá um ok aí. E depois dessa aula ela vai estar gravada. Eu vou mandar lá pro Google, tá certo? Mandar lá pro Classroom, tá bom? Posso voltar aqui a apresentação. Tá dando ok. Tá bom? Olha só aqui. Então, deixa eu ampliar. Então, gente, voltando aqui, a ideia do oposto e do simétrico é a mesma coisa, mas o inverso é você inverter trabalhando a ideia de fração, tá bom? Deixa eu botar aqui. Dele vai ser menos 2. O oposto vai ser menos 2. O simétrico também. Agora, se eu tenho 2, o inverso dele vai ser exatamente 1/2, tá ok? É você inverter. Muito cuidado com isso, tá bom? Aí nós vamos ter as propriedades da multiplicação, a distributiva, que a gente vai fazer nas famosas setinhas, nós teremos utilizar demais com o jogo de sinais. A reflexiva, x é menor ou igual a x, e se o x é menor que y é menor ou igual a x, então eles vão ser iguais, tá bom? As desigualdades são bem importantes, tá ok? E aí, ó, é importante que dentro do conjunto dos números reais, vocês enxerguem algumas coisas, tá bom? Vocês estão com lápis e papel aí? Estão? Eu gostaria que vocês pegassem lápis e papel para que a gente pudesse fazer aqui algumas operações, tá ok? Então, por favor, peguem aí lápis e papel para que eu gostaria de fazer alguns procedimentos com vocês, tá bom? Eu vou explicar o exemplo, mas logo depois eu vou colocar um parecido, tá bom? Olha só, eu vou destacar aqui o exemplo 1. Seja A um número inteiro, prove que se A é um quadrado for par, então A também será um número par, tá bom? Gente, o que é um número par? É aquele que termina em 0, 2, 4, 6 e 8, você vai errar. Assim como você disser que o número é ímpar, que termina em 1, 3, 5, 7, 9, você vai errar. Por quê? Porque aqui não estou buscando definir. Se você vê o número lá, você tem condição, por isso que eu falei. Mas agora ele diz, como A é ímpar, então ele é da forma A2K mais 1, com K pertencente aos inteiros. Gente, para qualquer valor que você adote para K, qualquer valor ele sempre vai ser ímpar, quer ver? Se o K for 0,
2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Se o K for 5, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, quando eu digo que o número é ímpar, tá? Vou colocar aqui os dois, tá bom? Um número ele é dito par quando ele é escrito na forma de 2K. Um número ele é dito ímpar quando ele é escrito na forma de 2K mais 1. Gente, para todo K pertencente aos inteiros. Eita, Zé feio, meu Deus do céu. Gente, eu tô me acostumando a escrever com isso aqui. Um K pertencente aos inteiros. Tá? Aqui também. K pertencente aos inteiros. Então, o que foi que ele fez aqui, tá bom? Ele disse que A é do tipo 2K mais 1, A é do tipo o quê? 2K mais 1. Então, ele fala A ao quadrado. Então, A ao quadrado é só elevar os dois membros do quê? Ao quadrado. Vai ficar A ao quadrado é quem? Vocês lembram como é que eu desenvolvo 2K mais 1? Sim ou não? Vocês lembram como é que eu desenvolvo a expressão 2K mais 1 ao quadrado? Liguem os microfones. Deixa eu ver aqui. Vou chamar pelo nome. Tá bom? Não, professor, não. Samanta, você está me ouvindo? Samanta, como é que eu desenvolvo a expressão 2K mais 1 ao quadrado? Está lembrado? Produtos notáveis, quadrado da soma de dois termos. Vocês estão lembrados, gente, como é que faz isso aí? É Não, importante. me lembro não. Lembra aquele negócio quadrado mais 2 vezes o Não primeiro lembro. segundo, mais o quadrado do segundo? Então, o Raiz primeiro quadrada do segundo. vai ser 2K ao quadrado. Então, quadrado primeiro. Então, quadrado primeiro. Ó, foi bem devagarzinho. 2K ao Vezes quadrado, 2. mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, A ao quadrado vai ser... Quanto é 2K ao quadrado? 2 elevado a 2, 4. K2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2K, 4K. 4K vezes 1 vai dar o quê? 4K. Mais o quadrado segundo. 1 ao quadrado é quem? É 1. Gente, quando é que o número ele é par? Quando ele é escrito na forma de 2K. Quando é que ele vai ser ímpar? Quando ele for escrito na forma de 2K mais 1. O dobro de uma expressão somado mais 1. Tá bom? Então, A ao quadrado vai ser... Gente, essa expressão 4K2 mais 4K. Observem que o 4 eu posso colocar em evidência. Então, vai ser 2. Qual é o valor que eu multiplico por 2 que vai dar 4K2? 2 vezes 2 já dá 4. K2 mais... Qual é o valor que eu multiplico por 2 que vai dar 4K? 2K. Isso aqui mais quem? Mais 1. Gente, o que é que eu quero que vocês enxerguem? Eu acabei de provar que essa expressão aqui é o dobro de um número inteiro. Então, isso aqui é um número que par. E qualquer número par somado mais 1, eu vou ter um número que ímpar. Tá certo? Então, eu acabei de provar que se A ao quadrado, se A é ímpar, então A ao quadrado também vai ser o quê? Ímpar. Tá ok? Um conhecimento bem básico, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui esse K. Tá muito feio. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Tá? Gente, ficou entendido? O livro está apertado, mas eu vou tentar mudar ele para o PowerPoint para a gente ter mais espaços. Ficou entendido, gente? Eu queria propor uma atividade para vocês agora, tá? Já que vocês sabem que um número é dito par quando ele é do tipo 2K e ele é um número ímpar quando ele é do tipo 2K mais 1, eu quero que vocês provem, tá certo?
Gente, isso aqui vai ficar gravado, tá? Eu quero que vocês provem que um número par, um número par somado com um número par é igual a um número que par. Ah, professor, isso é fácil. 2 mais 4 é 6. Muito cuidado. Provar é uma coisa, demonstrar é outra coisa e simplesmente verificar é outra, tá bom? Verificar, demonstrar e provar são sinônimos, mas verificar, eu vou botar, 2 mais 4 é 6, é verdade mesmo, professor? Não, você não está provando, você está verificando. Como é que vocês fariam essa demonstração de que o número par mais um número par resulta em um outro número par? Hein? Me digam aí. Baseado no que a gente já viu, a gente fez o exercício até mais difícil, tá bom? Alguém me dá uma dica? Hein? Olha só, é bem simples a gente fazer isso aqui. O que é um número par? É todo número escrito na forma de 2n. Qualquer valor que você adote para n aqui vai ser um número par, tá bom? Outro número par é do tipo o quê? Um 2k, por exemplo. Então, se eu observar isso aqui, eu posso colocar o 2 em evidência. Vai ficar o quê? N mais quem? N mais k. Só o fato de ter esse fator multiplicativo 2 aqui, tá certo? Já dá a condição desse número aqui ser um número o quê? Par. Por quê, professor? Porque eu estou dizendo que N e o K pertencem aos números o quê? Inteiros. Na verdade, não são nem inteiros, porque negativo não tem par. A gente pode considerar somente aqui como sendo os números o quê? Naturais, tá certo? Os números o quê? Naturais. E a gente viu que se NK é natural, então a soma deles dois também é um número o quê? Natural. Então são coisas simples. Você tem que ter um pouquinho de raciocínio para que você possa interpretar essas questões, tá ok? Gente, eu posso passar adiante? Posso? Deixa eu passar. Então, o livro tem bastante exercício, tá bom? Uma coisa interessante aqui, nesse exemplo aqui, de x ao quadrado igual a 2, para provar que ele não é racional, e sim irracional, é exatamente a ideia de geométrica da divisão. Gente, eu queria que vocês me ajudassem, tá bom? Galera, quando vocês têm essa expressão aqui, 4 sobre a raiz de 2. A gente vai utilizar bastante isso aqui em limite. O que que a gente deve fazer nesse tipo de expressão, hein? Hein, gente? Vamos lá? Deixa eu chamar de novo. Jefferson Leite. Por que que quando a gente tem a expressão 4 sobre a raiz de 2, a gente tem que fazer uma alteração? Hein? Saberia me responder? Jefferson. Sei não, Olha professor. só. Jefferson, isso aí foi um dos grandes problemas da matemática, principalmente para os gregos. Dividir um número por um número irracional. O que é um número irracional? É aquele que não pode ser escrito na forma de fração. Se o número racional ele pode ser escrito na forma de fração, o irracional não pode. Quem são os principais representantes dos números irracionais? Vai ser as raízes não exatas e o famoso número π, que por aproximação a gente utiliza como sendo 3,14. Raiz quadrada de 2 é racional? Não, ela é irracional, tá bom? A raiz quadrada de 4 é ou irracional? Vai ser racional, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, as raízes não exatas, o número π, o número de Euler, são os principais representantes. O que é que a gente faz aqui? Nós devemos
multiplicar o numerador e o denominador pelo fator racionalizante, que nesse caso é quem? Raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. Eu não fiz nada, eu posso muito bem cancelar. Então, isso aqui fica 4, raiz de 2. Quanto é a raiz de 2 vezes a raiz de 2? É a raiz quadrada de 4. Então, vai ficar 4, raiz de 2, sobre raiz de 4 é quanto? 2. Eu posso simplificar 4 dividido por 2, então esse aqui vai ficar 2, raiz de 2. Tá? E por que que a gente faz isso? Primeiro, para bagunçar a nossa vida. Tá? Porque tem livros antigos, eles deixavam dessa forma. Exatamente por causa disso aqui, ó. Olha esse desenho aqui, ó. Então, imagina só aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? Olha só. Vocês estão lembrados que se aqui é 1, esse pedaço aqui vai ser quanto? A gente pode chamar de x, isso aqui é um triângulo retângulo, né? No triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa é x, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. X ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, x ao quadrado é igual a 2, então x vai ser quanto? Raiz quadrada de quem? De 2, tá certo? Então, esse x aqui é exatamente essa raiz quadrada de 2. Então, como é que, por exemplo, a gente teria que dividir isso daqui? Então, é muito mais simples eu fazer a divisão de um número, tá certo? De um número aqui, que pode ser irracional por um número inteiro, que foi o que eu fiz. Observa que eu tirei o raiz de 2 e transformei num 2. Então, é muito mais fácil eu ter uma expressão e dividir por 2 do que dividir por quanto? Por raiz de 2, tá? Observa que eu tinha 4 sobre a raiz de 2. Eu transformei agora numa divisão por quanto? Por 2. E o que é dividir por 2? É dividir pela metade. Então, galera, eu peço bastante a vocês que vocês estudem, dêem uma revisão geral no ensino fundamental, tá bom? O que é que vai mudar aqui? O nível de compreensão. A gente vai ter que pensar um pouquinho mais, tá ok? Então, o livro que eu vou enviar para vocês é, tem uma lista de questões, eu quero muitas questões resolvidas, assim como eu queria colocar para vocês, tá ok? Então, olha só aqui. Ele traz exemplos que parecem ser coisas simples, mas é importante que você pense, tá? Os nossos trabalhos, eles vão vir questões que você vai pensar um pouquinho. Eu lhes digo que é quase impossível eu dizer tudo para vocês. Não, 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 não. Até se fosse sala de aula, essa disciplina é uma disciplina de 60 horas, mas se a gente estivesse em sala de aula, a gente poderia até mastigar muito mais, mas o fato de a gente já estar um pouco atrasado, e aí para diminuir o prejuízo, a gente vai ter que correr um pouquinho, e é necessário que vocês também se dediquem mais, tá bom? Se dediquem para essa disciplina. Olha só. E, gente, olha só aqui, ó, um exemplo aqui bem interessante, tá bom? Olha aqui. Ele diz aqui no exemplo 4, tá bom? Suponha que x é maior que zero e y é maior que zero. Ele pede, prove que se x é menor que y, então x ao quadrado é menor do que y ao quadrado. Gente, isso é claro. Sim ou não é? Por exemplo, diga aí que o x... Diga aí, por exemplo, que o x é igual... Um valor que é menor que o outro. Vou botar aí, ó, x igual a 1 e y igual a 3. Eu te pergunto, tá de acordo com a condição? Tá. Olha só, se o x for 1 e o y for 3. Então, x ao quadrado vai ser menor do que y ao quadrado? 1 ao quadrado vai ser menor do que 3 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1, menor do que 9. Isso é o quê? Isso é verdade. Mas o que foi que eu acabei de colocar, hein? Que eu provei? Não, eu apenas verifiquei. E é verdade. E agora, meus nobres alunos, eu pergunto, como
esses são dois números, x ao quadrado é menor do que y ao quadrado. Como que eu provo isso daí? Me dê aí uma, dica. É o que você vai mais acontecer. Quando vocês estiverem no final do curso de vocês, vocês irão buscar fazer trabalhos em que vocês irão levantar hipóteses e vocês irão provar, tentar provar essas hipóteses, chegar a uma tese, e aí vocês irão, a partir daí, demonstrar e publicar tudo isso daí de novidade. Aqui é como se o x é menor que o y, é uma hipótese. Então, x ao quadrado menor que y ao quadrado vai ser também uma tese. Eu lhes pergunto, pensem aí como é que vocês fariam para resolver essa questão de demonstração. Vamos lá? Posso chamar pelo nome? Deixa eu ver aqui. Kelly Liz. Kelly, liga aí teu microfone. Kelly. Olha só. Alguém do grupo se propõe, que esteja presente na sala, se propõe a dar uma dica? Gente, podem errar, tá certo? Podem errar. Aqui a gente tá para ouvir todos vocês, inclusive no final da aula. Que hora é mesmo? Não acredito, não. Eu vou fazer só essa questão e vou dar um tempinho para vocês e eu quero ouvir de vocês. Como é que está o conhecimento de vocês de matemática? O que vocês esperam dessa disciplina? Olha só. Gente, y, consequentemente, y é maior do que x. Claro e óbvio. Se x é menor do que y é maior do que x. Vocês concordam que esse y ele é igual a um x mais um k? Um cara aí? Sim ou não? Um k. Vou botar aqui não é x mais x não, tá? Sim ou não? Entenderam o que foi que eu fiz? Sim ou não? Hein, gente? Vamos lá. Vou fazer bem devagar, eu quero que vocês entendam. Se o x é menor do que y, consequentemente, y é maior que x. Vamos colocar o número aqui? 3 é menor do que 5. Então, 5 é igual a 3 mais um número. Que esse número a gente sabe que vai ser igual a 2. Então, eu não sei, eu chamei de um k aqui qualquer. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou elevar esses dois membros ao quadrado. Por quê, professor? Para que force a aparecer exatamente essa expressão. Então, a gente coloca aqui, ó, elevando os dois membros ao quadrado. Eu teria que escrever. Então, ó, eleva ao quadrado aqui e eleva também ao quadrado aqui. Então, eu vou ter o quê? Que y ao quadrado é igual... O que é que nós temos aqui? Quadrado da soma de dois termos, que é quem? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado de quem? Do segundo. Gente, vocês conseguem enxergar que só o que eu fiz aqui, eu já estou dando a condição de dizer que y é maior do que x? Ora, se o y for igual a um x mais k, para tentar igualar ele, então só o fato de dizer, por exemplo, y é igual a x mais 3. Se o x for 2, o y é quanto? É 5. Ó, se o x for 1, o y vai ser quanto? Se o x for 1, o y vai ser 4. Se o x for 10, o y vai ser igual a quanto? O y será igual a 13. Então, observa aqui, eu tenho o valor de y, o valor de x, mais uma expressão aqui, ó. Eu vou ter que o y vai ser o x ao quadrado mais um monte de coisa aqui, ó, mais essa expressão. Como tanto x quanto y são positivos, então eu tenho certeza de que o valor de y ao quadrado vai ser o quê? Maior do que quem? Que x ao quadrado. Ora,
Se o y ao quadrado é maior do que o x ao quadrado, conclui o quê? Que x ao quadrado é menor do que y que ao quadrado. Então, foi exatamente a demonstração que eu fiz, ó. X, eu saí da minha hipótese e cheguei até a minha, o quê? Tese. Tá ok? Então, gente, é importante que vocês saibam interpretar os números, tá certo? Não fiquem desesperados. Eu entendo, eu queria estar sentindo aí vocês em sala de aula, mas eu lhes digo, eu tenho que ser profissional. Eu tenho que passar a disciplina, tá bom? Estudem, se dediquem, tá? Que no final dá tudo certo. A matemática, ela é perversa, gente. Eu lhes digo que ela não é fácil, tá certo? Mas ela é gostosa. Ela no final, quando você entende, quando você sabe o que está fazendo, quando você sabe aplicar, principalmente vocês, que vão ter um diferencial muito bom na matemática, vocês estão começando, e se vocês se dedicarem, vocês vão ver que a matemática vai ajudar bastante vocês. Bem, os nossos encontros ao vivo, eles serão das 7h30 até as 8h30. Deixa eu minimizar isso aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela, deixa eu ficar olhando para vocês. Olha só. Bem, gente, vocês estão me vendo aí agora, né? Não está mais vendo o livro de coisa nenhuma, não, tá? Hoje foi um começo atípico de disciplina. A gente deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, seria bom se eu participar do nosso... Sim, deixa eu colocar aqui logo aqui o contato. Eu já disse, pedi para que o administrador do grupo de vocês criassem uma disciplina. Só cria o link, tá? Copia o link e vai botando lá no grupo, o pessoal vai entrando. Aí me coloca no grupo, é melhor do que você tá salvando um monte de contato e grupos misturados aí, porque senão vai perder informações, tá ok? Então, coloca o link no outro grupo lá e os alunos vão entrando, tá bom? Gente, não foi um começo de disciplina do jeito que eu queria. A gente lê a ementa, a gente discute, a gente conversa com os alunos, tá? Mas a gente tem que ser dessa forma. Eu pergunto a vocês, essa forma de compartilhar o livro e tentando esquematizar pelo livro, fazendo as contas por aqui, tá? Eu estou usando aqui uma caneta, uma mesa, treinamento, o máximo de contato possível para que vocês não tivessem tanta dúvida e tentar diminuir esse prejuízo que a gente já está tendo. E aí eu pergunto, gente, o que foi que vocês acharam? Se eu tenho que melhorar? Se é melhor eu fazer slide? Ou é melhor o livro e vocês estarem acompanhando junto comigo? Por favor, peçam aí, coloca aí o nome que queira falar no bate-papo e a gente vai conversar aqui um pouco. Então, fiquem à vontade, gente. Por favor, agora eu quero ouvir vocês. Porque muitos alunos disseram que estão gostando desse método, de estar arriscando o livro, e vocês estão vendo, mas pode ser que vocês não estejam gostando. E a gente vai procurar outra maneira de trabalhar com vocês, tá? Então, por favor, eu gostaria que vocês falassem, tá bom? Pode ser até pelo bate-papo. A Samantha, tem como mandar o livro? Tem sim, o livro está aqui em PDF. Vou colocar no grupo de vocês, tá? Para que vocês acompanhem tanto pelo livro, tá bom? Como por aqui, tá? Aí eu vou pedir até que vocês ficassem destacando algumas questões, vou fazer recorte, gente. Eu não vou estar lendo o livro, não. Aqui não é aula de história, não é aula de disciplina pedagógica para ficar lendo, não, tá? O que eu fiz foi o PDF. Eu compartilhei o PDF e aí eu estou fazendo recortes, destacando aí. Então, com os exemplos, eu não sei se dá para mandar por aqui. Vocês estão usando celular ou é computador? Assim, pera ainda, gente, eu vou acabar a aula aqui, senão vai ficar grande demais, mas a gente ainda continua.